Oi, quinto ano, como é que vocês estão? Hoje nós vamos continuar fazendo as nossas atividades da apostila. E aí, para fazer essas atividades, nós precisamos relembrar algo que nós já fizemos essa semana. Então, nas aulas passadas, nós falamos um pouquinho sobre um gênero chamado sinopse. A sinopse é um resumo, né, de um filme, de um livro, onde eu vou dar informações. Então, eu vou despertar o interesse do meu leitor para assistir ou ler aquele livro. Então, a sinopse geralmente ela é curta, ela tem as informações gerais, ela traz uma visão geral daquilo que eu estou apresentando. E aí também trago dados técnicos, né? Ano de publicação, então direção, algumas informações assim. Ótimo! Hoje nós vamos ver uma outra forma de receber informações sobre um filme ou sobre um livro. Então, nós vamos lá na nossa apostila de português na página 72 e ali nós vamos fazer uma leitura e vou contar para vocês uma outra forma de receber informações, né, sobre um livro, sobre um filme. Então, começando ali na página 72, eu quero ler apenas o primeiro parágrafo lá de cima onde diz início de conversa. Fala assim: na leitura 1, você estudou que um modo de se informar sobre um filme é lendo uma sinopse sobre ele. Também é possível conhecer uma produção cinematográfica perguntando a uma pessoa a opinião dela sobre o filme. Então hoje nós vamos ler uma resenha. A resenha vai ser exatamente isso, uma opinião de alguém sobre um filme ou sobre um livro. Nesse caso é filme que nós estamos trabalhando. Como eu disse para vocês que o início do capítulo lá que fala a sessão já vai começar, então dá a entender que é sobre filmes. Então assim, esse texto aqui, ele é um pouquinho mais longo. A prof vai realizar a leitura aqui. Eu gostaria que você prestasse atenção, que você fosse acompanhando aí na sua casa, na sua apostila, né? Vai ouvindo o que eu tô lendo, mas vai acompanhando na sua apostila, como se a gente estivesse lá na escola, tá bem? A única diferença é que se a gente estivesse lá na escola, a prof ia pedir para cada um ler um parágrafo, só que aqui eu vou ler tudo e você vai acompanhando aí, tá bom? Então, o título é Estreia, animação As Aventuras do Avião Vermelho. Tem diversão e leveza. Filme nacional é baseado em romance de Érico Veríssimo de 1936. Aventura sobre Garoto Hiperativo tem dublagens de Lázaro Ramos e outros. A animação nacional As Aventuras do Avião Vermelho conquista pelo lúdico, pela ingenuidade, seja nos traços do desenho, na narrativa ou no caráter de seu protagonista, Fernandinho, dublado por Pedro Ian. Baseado em romance de Érico Veríssimo, de 1936, o filme adapta as situações ao presente, quando computadores e jogos eletrônicos disputam a atenção infantil com brinquedos e brincadeiras menos modernas. Fernandinho é uma criança hiperativa, segundo ele mesmo, que vive com o pai e a empregada Josefina. Inferniza a vida dos animais, da vizinhança, inventa 1000 coisas para não se entediar e ainda assim chega uma hora que fica sem saber o que fazer para passar o tempo. Não tem amigos na escola. Seus únicos companheiros são um boneco de madeira, chocolate e um urso de pelúcia. O pai tem uma relação um tanto distante com o menino, tentando conquistá-lo com brinquedos, sempre sem muito sucesso, até que resolve lhe dar um livro de sua infância, O Capitão Tormenta. É paixão à primeira vista, mas frustração também, ao saber que o protagonista do livro está preso na Rússia. Acompanhado do chocolate e ursinho, Fernandinho arma uma expedição para salvar seu herói. Munido de um pequeno avião vermelho e milagrosamente encolhido, o trio embarca nessa missão arriscada. Uma das primeiras e melhores paradas de Fernandinho e sua equipe é na Lua, onde descobrem que tudo é dito ao contrário. Quando alguém lhe deseja mau dia, na verdade está dizendo bom dia. É nesse humor ingênuo que está calcado o filme dirigido por Frederico Pinto e José Maia, que resgata uma infância à moda antiga,
materializando esse clima no traço e colorido. Distante de uma experiência mais radical, como O Menino e o Mundo, outra animação nacional lançada neste ano, As Aventuras do Avião Vermelho prova que é possível ser simples sem ser raso ou tolo. E aí, assim como lá na sinopse, logo ao lado ali nós temos o cartaz do filme, né? Ó, nós temos o desenho ali na propaganda, né? E embaixo diz assim: cartaz do filme As Aventuras do Avião Vermelho, de Frederico Pinto e José Maia, Brasil 2014, 74 minutos. Como eu sempre digo para vocês, logo abaixo do texto ali nós temos as informações, né, as referências de onde que nós podemos encontrar esse texto que nós lemos. Bom, agora, depois dessa leitura, né, o que a gente já pode perceber? É um texto bem maior do que a sinopse, é um texto bem mais detalhado, ele conta muito mais, né? Tem muito mais detalhes aqui, muito mais informações sobre o filme. Nós conseguimos saber o que acontece, né? Quase que no filme todo, diferente da sinopse. E aqui também tem as opiniões da pessoa que escreveu, né? O que ela achou. Na verdade, aqui cada um vai ter as suas próprias impressões, então quando a pessoa vai escrever uma resenha, ela vai colocar as suas opiniões sobre o filme assistido. Então lá na página 74, nós temos algumas perguntas. Então, nós vamos iniciar ali onde diz interpretação escrita, para realizar as perguntas, né, para fazer aqui na apostila, mas sempre nós temos umas perguntinhas ali em cima que são perguntas para pensar apenas. Perguntas apenas pra gente conversar um pouquinho. Como a gente está distante, vocês podem pensar na casa de vocês, imaginar. Caso vocês queiram, vocês podem deixar o comentário no vídeo, depois a prof lê o que vocês acham, vocês que sabem. Então ali na interpretação oral diz assim, número 1. Que características do filme apresentadas na resenha você achou mais interessantes? Então, durante a leitura, o que é que você gostou? O que você gostou desse filme ali? O que te chamou a atenção? Pensa lá. Número 2. Imagine que você é um grande aventureiro e tem um avião vermelho. Que aventuras você gostaria de viver? Não vale repetir as aventuras citadas na resenha. Também aqui outra pergunta para você pensar. Se fosse você o personagem do filme, o que você gostaria de fazer com o seu avião vermelho? Também. Se você quiser me contar, você pode deixar nos comentários. Então agora, na interpretação escrita, nós vamos iniciar as atividades que vocês precisam então registrar, precisam escrever na apostila. Número 1. Quem é o personagem principal do filme As Aventuras do Avião Vermelho? Como ele é descrito nessa resenha? Então você vai colocar o nome dele, né? Quem é esse personagem e vai colocar as características. Tudo isso você vai encontrar lá no texto, porque no texto dá bem detalhadinho como é que ele é. Número 2. Como é a relação de Fernandinho com seu pai? No texto também fala como é que é a relação dos dois. Você vai procurar e vai registrar ali no número 2. Número 3. Qual foi a reação de Fernandinho ao ler o livro O Capitão Tormenta? O que é que aconteceu quando ele leu esse livro? O que aconteceu com ele? Também você vai registrar ali no número 3. Lembrando, gente, essas perguntas são de interpretação, todas elas estão no texto. Se você não lembra, volta lá, faz a leitura outra vez que você já vai lembrar, tá bem? Número 4. Observe a imagem que acompanha a resenha. Contorne no texto o momento da animação que corresponde a essa cena. Então, nós vamos ter que voltar lá agora, todo mundo retorna para a página 72 e 73. É melhor deixar a apostila aberta, assim que você vai conseguir ver melhor. Então, a imagem, gente, é o cartaz. Então, que a prof explicou para vocês. Observem ali, ó. O cartaz, então, tem lá As Aventuras do Avião Vermelho, tem o aviãozinho, o menino está no avião. Se você olhar de pertinho ali, você vai ver que tem o ursinho está junto ali com ele no avião. Você vai olhar que ele está sobrevoando a Terra, então tem as nuvens no planeta Terra. Ótimo.
Então, lá no número 4, pede que a gente contorne no texto o momento em que está acontecendo isso. O momento em que ele está acompanhado do ursinho ali, que ele está no seu avião e ele está indo para uma missão. Você vai contornar o parágrafo que fala sobre isso. Então, você vai fazer isso no texto. Pode contornar, assim, o parágrafo inteiro. Número 5. Volta lá da página 74 e vamos lá para o número 5, que eu continuo te explicando para você fazer as atividades, tá bom? Localize na resenha e escreva a seguir os parágrafos que. Então, agora, nós vamos fazer o seguinte. Antes de tudo, você vai lá na página 72 e 73 e nós vamos fazer juntos uma coisa. Nós vamos numerar os parágrafos para ficar mais fácil, tá bem? Então, ali, onde diz a animação nacional, que é o primeiro parágrafo, você coloca um número 1 do ladinho. Pode colocar só o número 1. Agora, o parágrafo 2 começa ali, baseado em romance, né? Coloca ali número 2. Como que fica fácil de encontrar, professora? Vocês já lembram, né? Como que é a estrutura do parágrafo. É só olhar que tem o recuo, que tem o espacinho, igualzinho quando a gente faz lá no caderno. É só direcionar ali para onde está um espacinho. O parágrafo 3 começa ali. Fernandinho é uma criança. Ali você coloca o número 3, que é o terceiro parágrafo. Então, na página 72, nós temos 3 parágrafos. 1, 2, 3. Agora, vamos lá para a página 73. Você vai colocar o número 4, logo ali, na primeira frase. Não tem amigos. Ali é o 4º parágrafo. O 5º parágrafo começa ali. O pai tem uma relação. Coloca o número 5 ali. Número 6 é no parágrafo que diz assim, ó. Acompanhado do chocolate e ursinho. Ali você coloca um 6, é o 6º parágrafo. Agora, embaixo, você coloca um 7, onde diz uma das primeiras e melhores paradas. Coloca o 7 ali na frente do parágrafo. E, por último, ali onde diz é nesse humor ingênuo, ali você vai colocar 8. Então, nós temos 8 parágrafos nesse texto. Voltamos agora lá para a página 74 para ver o que é pra gente fazer. Localize na resenha e escreva a seguir os parágrafos que... Letra A. Contam o enredo do filme As Aventuras do Avião Vermelho. Então, gente, quais são os parágrafos que falam sobre o filme, né? Então, você vai colocar lá, você pode colocar pelo número. Por isso que nós marcamos lá para ficar mais fácil. Então, você pode colocar, do parágrafo tal até tal fala sobre isso. Letra B. Apresentam a opinião do autor da resenha sobre o filme. Então, você vai voltar aqui e vai perceber que nós temos 2 parágrafos que falam sobre a opinião do autor e nós temos 6 parágrafos que contam a história do filme. Então, na letra A, você vai falar quais são esses 6 parágrafos e na letra B, você vai falar quais são esses 2 parágrafos de opinião. Ótimo! Página 75, nós temos lá, número 6. A avaliação do autor da resenha sobre o filme As Aventuras do Avião Vermelho é positiva ou negativa. Sublinhe um trecho do texto que comprove sua resposta. Então, você vai voltar lá no texto e vai procurar se a opinião do autor sobre o filme é positiva ou se é negativa, se é boa ou não. E aí você vai sublinhar. Depois que você sublinhar aqui, você pode escrever se é positiva ou se é negativa, tudo bem? Número 7. O autor da resenha conta o desfecho do filme, ele conta o que acontece no final. Em sua opinião, por que isso acontece? Então, você vai voltar lá no texto e vai pensar um pouquinho. Ele contou várias coisas do filme, mas ele contou pra gente qual é o desfecho, o que acontece lá no final, como que se resolve essa história? Aí você vai colocar se sim ou se não e vai dizer o porquê. Por que será que isso acontece? Número 8. Assinale as alternativas que apresentam aspectos comuns entre os filmes As Aventuras do Avião Vermelho e O Pequeno Príncipe. Então, vamos lá. Aqui você vai poder marcar mais de uma opção. Eu vou ler para você. Pertencem à mesma categoria ou gênero.
foram produzidas no mesmo país, são inspiradas em livros. A imaginação é uma temática abordada nos dois filmes. Então você vai marcar as opções que você acha que são corretas, lembrando que tem mais de uma. Número 9. Assinale a alternativa que contém o objetivo de uma resenha. Então, tem duas opções, você vai marcar qual você acha que está certa. Apresentar um resumo e a opinião do autor sobre um filme ou outra obra artística para que o público possa conhecê-los. E a próxima, apresentar um roteiro do filme com as falas dos personagens para orientar a dublagem dos atores. Então você vai ver qual dessas duas opções são, né? Qual das duas é a mais correta e vai marcar uma delas, tá bem? Vamos lá para a página 76, estamos no finalzinho já. Número 10. Complete o quadro a seguir de acordo com a resenha lida. Então você tem que colocar ali quem é o autor, onde foi publicado e qual é o público-alvo da resenha que nós lemos, tá bem? Número 11. Com que função os parênteses foram empregados na resenha lida? Então, nós vamos ver lá que durante o texto aparecem parênteses em várias vezes. Por exemplo, ali no primeiro parágrafo, bem no finalzinho, diz assim, ó. Na narrativa ou no caráter de seu protagonista, Fernandinho, entre parênteses, dublado por Pedro Ian. E ali no texto aparecem várias vezes os parênteses com uma informação dentro. Então, qual é a função? Por que aparecem os parênteses ali? Então, você vai lembrar da nossa aula de sinais de pontuação, do porquê que nós usamos os parênteses e vai poder colocar aqui a sua resposta. Número 12. No terceiro parágrafo foi empregada uma hipérbole, ou seja, uma palavra ou expressão com o objetivo de exagerar uma ideia e assim impressionar o leitor. Identifique-a e contorne-a. Pessoal, nós marcamos o número dos parágrafos, então vai ser fácil, você vai ali no terceiro parágrafo, onde você colocou o número 3, e vai encontrar qual é essa palavra e vai contornar. Na próxima aula a gente volta com as correções e eu vou te contar qual era. Para terminar, nós temos ali, então, explicando no fim o que é resenha, como sempre tem no final das nossas atividades. A resenha apresenta um resumo de um filme ou de uma outra obra artística e a opinião e avaliação do seu autor. Bom, aqui abaixo nós temos uma curiosidade sobre o cinema, e aí eu quero que você leia na sua casa, bem com calma, o que está escrito aqui sobre o cinema, e que você faça essas atividades com bastante capricho, com bastante calma, sempre retornando no texto, né? Às vezes nós precisamos ler 1, 2, 3 vezes o texto, e é assim que nós conseguimos fazer bem direitinho as atividades, tudo bem? Então faz aí na sua casa e na próxima aula a gente vai fazer as correções, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!